Continuando aqui as nossas notícias, hoje, dia 29 de maio de 2020, são 21 horas e 57 minutos. Correio da Bahia. Bahia ultrapassa a marca de 600 mortos pelo novo coronavírus. Covid-19 cresce 551%. Número de enterros em cemitérios municipais. Ministério Público. Faculdades serão multadas caso não reduzam mensalidades. Desconto deve ser de 30%. Covid-19. Brasil passa a Espanha em mortes e tem 450 mil casos. Abraham Weintraub fica em silêncio ao depor para a Polícia Federal. Notícias do jornal Correio Brasiliense. PF diz ao STF, ao Supremo, que Bolsonaro precisa depor e pede prorrogação do inquérito. Brasil passa Espanha no número de mortos por Covid-19. 27.878 casos fatais. Continuando aqui no Correio Brasiliense. PIB brasileiro encolhe 1,5% no primeiro trimestre. Indicação de créditos para o Nota Legal começa segunda. Bolsonaro diz que não cogita indicar Aras ao Supremo. Notícias agora do Jornal Diário de Pernambuco. Quarentena mais rígida não será prorrogada em Pernambuco. O governo de Pernambuco esclarece que não liberou a retomada de atividades. O Ministério Público de Pernambuco faz consulta para definir onde serão instaladas máquinas para higienização. A Prefeitura da cidade do Recife anuncia planos de convivência que prevê reabertura aos poucos. A Arquidiocese promove live solidária no domingo de Pentecostes. Escolas estaduais retomam aulas virtuais nesta segunda-feira. Covid-19. Brasil ultrapassa a Espanha, é o quinto país com mais mortes. Acompanhar as notícias do dia sobre o coronavírus, aqui no Diário de Pernambuco, né? Polícia Federal pede mais 30 dias para concluir o inquérito, que é contra Bolsonaro, aquela denúncia de Sérgio Moro, né? A notícia sobre o ministro da Educação, ele ficou calado no depoimento, a gente já viu agora há pouco, certo? Vamos ver mais. Continuando as notícias agora com a manchete do Estadão, Estado de São Paulo. Tribunal de Contas da União pode investigar se dinheiro público financia o gabinete do ódio. Certo? Após ação contra fake news, Carlos Bolsonaro muda número e xinga vereadores em grupo. OAB vai ao Supremo por acesso de advogados aos autos de inquérito das fake news. Mais uma manchete aqui do jornal Estado de São Paulo, que é o Estadão. PF quer ouvir Bolsonaro no inquérito sobre interferências na política da corporação. Bolsonaro recua. Com todo respeito a Aras, não cogita indicá-lo ao Supremo. PF pede mais 30 dias para concluir inquérito Moro versus Bolsonaro. Brasil passa a Espanha em número de mortos. A gente viu agora há pouco essa notícia. Depoimento do ministro da Educação, que ficou em silêncio. Não precisa passar as coisas de baseada, diz Marcelo Brito. Entidade do agronegócio pede saída de Salles após falas em reunião ministerial. Donald Trump anuncia fim
do relacionamento entre Estados Unidos e Organização Mundial de Saúde. Mais algumas notícias do Estadão, né? Você pode ver aí na internet. Agora as notícias do site Folha de São Paulo. Brasil supera a Espanha e se torna o quinto país com mais mortes por coronavírus. Infelizmente, o Brasil registrou 1.124 novos óbitos, né, hoje. O estado de São Paulo ultrapassa 100 mil casos de coronavírus e tem mais de 7 mil mortes. Baixada Santista apresenta novos dados ao governo estadual e pode sair da fase vermelha. Shoppings e igrejas reabrem em Belém na segunda-feira, anuncia Jader Barbalho. Certo? A revista Lancet publica correções em estudo sobre cloroquina, mas resultados permanecem. Continuando aqui as notícias sobre o depoimento do ministro da Educação, que ficou em silêncio. Certo? O presidente do Partido Novo, o ex-presidente João Amoedo é cancelado por membros do Novo após se manifestar a favor do Supremo, do STF. Justiça determina que fundação do governo apague texto contra Zumbi dos Palmares. Bolsonaro é coerente, só que é a coerência da morte e da guerra, diz professor de filosofia. Polícia indicia 3 após agressão de grupo bolsonarista contra enfermeiros. Então vamos continuando as notícias aqui do Folha de São Paulo, né? O site Folha de São Paulo. Ok. Notícias do site G1. Brasil registra mais de 1.000 mortes pelo quarto dia seguido e passa a Espanha. PF diz ao Supremo que precisa ouvir Bolsonaro em inquérito, né? Questão de Sérgio Moro. Protesto após morte de homem negro tenta chegar à Casa Branca. Questão lá nos Estados Unidos, né? Continuando a notícia aqui, site G1. Deixa eu ver o que mais aqui. O G1. Sobre o depoimento do ministro da Educação, ficou em silêncio. Bolsonaro recebe deputado alvo de inquérito das fake news. As diferenças entre liberdade de expressão e ataques de ódio. Juristas comentam as justificativas dadas por Weintraub e investigados no inquérito das fake news. Moro sugere que Bolsonaro não vetou pontos de lei para proteger Flávio. Ex-ministro afirmou à revista que ações do presidente não seguiam o discurso anticorrupção. É o que uma entrevista que Sérgio Moro deu aí, né? Entenda como a pandemia derrubou a economia do primeiro trimestre, a variação do PIB. Vamos ver aqui outro. Notícias do site O Antagonista. Polícia Federal quer tomar depoimento de Bolsonaro. Celso de Mello arquiva pedido para investigar Moro por corrupção. Celso de Mello arquivou o pedido levado ao Supremo para investigar Sérgio Moro por suposta prática de corrupção. Polícia indicia 3 após agressão de bolsonaristas a enfermeiros. Casa Branca é isolada em meio a protestos nos Estados Unidos. Outra notícia aqui do site O Antagonista.
Bolsonaro diz que não cogita indicar Aras ao Supremo. Bolsonaro fez uma postagem no Twitter dizendo que não pretende indicar Augusto Aras para uma das 2 vagas que serão abertas no Supremo durante seu mandato, né? Ontem ele tinha falado um pouco diferente. A Aras diz que só se manifesta sobre Weintraub, que é o ministro da Educação, após acessar o inquérito. Covid-19, a desconfiança dos dados da Rússia. Estão achando que a Rússia estaria escondendo alguns números sobre a questão do Covid-19. Deixa eu ver outra notícia. O Ministério cubano recomenda vitamina D contra coronavírus. OAB pede acesso de advogados a inquérito das fake news. Rede contesta a exigência de que estados e municípios desistam de ações contra a União para receber socorro. São as manchetes do site O Antagonista. Agora as notícias do site R7, que é da Record. Ministro Celso de Mello encaminha à PGR pedido para ouvir Bolsonaro. Estados Unidos rompem com a Organização Mundial de Saúde e acusa a China de espionagem. Argumentos de Trump para o rompimento dos Estados Unidos com a Organização Mundial de Saúde. Estados Unidos planejam expulsar estudantes pesquisadores chineses. Brasil tem 27.878 mortes, sobre os números da coronavírus. O apresentador Gotino, que voltou à Record, estava na CNN Brasil, falando aqui sobre Fabíola e Lombardi. Deixa eu ver aqui mais notícias do site R7. Protesto por George Floyd coloca Casa Branca em lockdown. Questão lá do racismo nos Estados Unidos, né? Sabe quem é o policial preso pela morte de um homem negro nos Estados Unidos? Novo vídeo mostra 3 policiais em cima de George Floyd. As notícias dos Estados Unidos, né? Rio de Janeiro tem 5.079 mortes por Covid-19. A questão da morte do menino João Pedro. Laudo aponta que João Pedro foi atingido com um tiro nas costas. Ministro do Supremo defende lista tríplice e obrigatória para a escolha do Procurador-Geral da República. Deputados bolsonaristas protocolam representação contra Alexandre de Moraes. Questão do inquérito entre Sérgio Moro e Bolsonaro. 30 dias que a Polícia Federal pediu. Essa notícia a gente já viu aqui, né? Deixa eu ver mais aqui. Vamos ver aqui outro site. Agora o site SBT. O que é que tem aqui de notícia? Comércio de São Paulo poderão reabrir com 20% da capacidade. Governo divide Grande São Paulo em 5 regiões para plano de retomada da economia. Governo do Amapá estende lockdown em todo o estado. Notícia do SBT. Deixa eu ver aqui mais. A economia brasileira encolhe 1,5%. Catequista acusado de pedofilia no Distrito Federal entra na lista da Interpol. Polícia Federal investiga compra de respiradores sem licitação em Recife. Notícias aqui do próprio SBT.
Vamos terminar aqui com a revista Veja, agora à noite, né? Essa capa da revista Isolados. As consequências da crise que mancha a imagem do Brasil já foi lido à tarde. Deixa eu ver aqui. À tarde a gente já leu algumas coisas aqui. Revista Veja. Algumas notícias da Veja, vocês estão vendo por aí mesmo, né? Algumas coisas eu já li durante a tarde. Boa noite, deixa aquele like, se inscreva no canal. Obrigado.